Prezadíssimo telespectador, estamos começando mais um programa Mídia Cidadã que você assiste aqui na sua TV pública. Esse programa é retransmitido pela CESP para todo o estado de São Paulo. Hoje nós temos um convidado extremamente especial que vem abrilhantar o nosso programa. Em primeiro lugar, a notícia ruim do dia é que eu não consegui me livrar do Fernando Mauro. Eu peço que o Enéas dê um close aqui no programa que a gente tenta usurpar do nosso querido irmão Fernando Mauro, mas hoje, por conta dessa presença ilustre, não por minha causa, mas por conta dessa presença ilustre, fez questão de se fazer presente. Bonito, hein? É verdade. Se fazer presente. Mas para mim, eu queria registrar que é uma alegria, né, contar com você apresentando o programa, porque me permite uma folga. Você que gosta de férias, 13º tipo de atividade, me permite poder fazer outras coisas que não o programa de televisão. Por exemplo, ir para Campos do Jordão, que o senhor não sai de lá. O senhor já foi denunciado no canal, o senhor não sai de Campos do Jordão, doutor Fernando Mauro. Junto aqui também para entrevistar esse convidado especial, o Zé Rubens Domingues, que além da vasta experiência pública, também é apresentador aqui com a gente. Tudo bem, Zé? Tudo bem, um abraço aos telespectadores e prazer estar aqui com o doutor Aloysio. O nosso convidado, que o Zé Rubens já estragou, o Zé Rubens já estragou, com pouca prática não tem jeito. Mas tudo bem, é nosso amigo. Ele é formado em Direito, Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, foi deputado estadual, deputado federal, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro da Justiça, secretário do governo da Prefeitura de São Paulo, chefe da Casa Civil do governo de São Paulo e foi eleito senador com mais de 11 milhões de votos pelo estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, querido senador Aloysio Nunes. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui e eu quero dizer que ao nosso telespectador que eu só aceitei vir porque o Fernando Mauro está presente. Poxa, como diria meu avô, quanta honra para um pobre marquês. Mas é um enorme prazer estar aqui com vocês. Senador, é uma alegria para todos nós das TVs públicas, é um marco histórico ter a presença do senhor aqui. A gente sabe, o senhor sempre abriu as portas lá do seu gabinete no Senado, sempre pôs o seu mandato à disposição das TVs públicas. A gente só tem a agradecer e, antes de tudo isso, eu quero também dar um abraço no pessoal da Associação Paulista de Imprensa, que completou 80 anos e nos prontificou aí com essa homenagem. Agradeço ao Sérgio Redó, inclusive no final da nossa conversa nós temos uma pauta aí de legislação que nós queremos, que câmera essa aqui? Que nós queremos passar aí para o senador Aloysio Nunes. Aliás, houve uma bela sessão solene no Senado em homenagem aos 80 anos da Associação Paulista. Isso, exatamente. O jornal também que foi lançado, que o Enéas, quem que mostra? O Enéas mostra? Pronto, aqui ó. O jornal com o nosso presidente Redó, o Ives Gandra, que é o nosso presidente do Conselho, e todo mundo, Carlos Aires Brito, todo o nosso pessoal aí, o Percival, o Milton Neves, todos os colegas aí da mídia. Mas vamos abrir os trabalhos aqui, aproveitando a presença do nosso querido senador. Senador, queremos começar com um assunto importante, até para poder elucidar todos nós, o telespectador. Eu queria que o senhor falasse, o senhor que já foi deputado federal e é senador, um é Câmara Baixa, um é Câmara Alta, um representa a população, um representa os estados. De prático, qual diferença o senhor sentiu no exercício dessas duas funções? Bem, eu fui deputado estadual e deputado federal durante muito tempo, né? O Senado tem uma composição diferente da Câmara. No Senado, cada estado envia 3 representantes. Então, o estado de São Paulo, que é o mais populoso, tem 3 senadores, Suplicy, hoje o senador Antônio Carlos Rodrigues e eu, somos 3 representantes do estado de São Paulo. E os estados menores, o menor estado da federação também tem 3. Então, é uma casa legislativa onde se estabelece um equilíbrio da federação para impedir que os estados mais fracos sejam preteridos, etc. Né? Ele dá igualdade para o país inteiro. Dá igualdade. Bom, geralmente os senadores têm atrás de si uma carreira política longa. Certo. Eu tenho tem lá 2, nessa legislatura havia 3 ex-presidentes da República. Um deles faleceu, que é o Itamar, certo. Mas nós temos 2 ex-presidentes, o Sarney e o Collor, são senadores atualmente. Uma grande quantidade de ex-governadores, de ex-prefeitos de capital, gente que já passou por ministérios, que tem experiência da política e da administração. É muito raro alguém estar começando a carreira política já no Senado. Nós temos esse caso, nesse ano, nós temos nessa legislatura, 2 excelentes senadores que deram o primeiro passo à eleição para o Senado. Pedro Taques
pelo estado do Mato Grosso, e Ana Amélia, que é colega de vocês, jornalista, pelo estado do Rio Grande do Sul. Foi a primeira legislatura? Primeiro. Nunca foram deputado, nada, nunca foram direto, prefeito, nada? Direto, entendeu? Diferente, Que né? traz um arejamento, Sim, sim, uma coisa sim. boa. Mas a regra é você já ter uma carreira política longa atrás de si. Agora, o Senado tem a mesma competência legislativa que a Câmara. Quer dizer, as emendas constitucionais, para serem aprovadas, tem que ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado. E se for lançado pelo Senado, é pelo Senado e pela Câmara. Isso. Onde sempre... quem dá, a casa que dá a última palavra é a casa onde se inicia a tramitação do projeto. Ok. Né? Se o projeto começa pelo Senado, ele é aprovado, vai para a Câmara. Se a Câmara modificar alguma Sim. coisa, volta para pro o Senado e o Senado, então, dá a última palavra. E vice-versa, se começar pela Câmara. Além de sabatinas, né? Por exemplo, o presidente do Banco Central. Isso, então. Em matéria legislativa, são poderes absolutamente iguais. Certo. Mas o Senado tem outras Prerrogativas, competências além das competências legislativas. O Senado, certas nomeações para autoridades da República, elas são feitas pelo presidente, mas precisam ser antes referendadas pelo Senado. Por exemplo. Que dá, nesse caso, a última voz. Ou passa ou não passa. Ou passa ou não passa. Se não passou, não tem, não. Então, Não, veja não tem. bem, não passou, não passou. Mas o Senado já vetou alguém? Já nessa legislatura mesmo, vetamos uma indicação da Presidente da República para um membro da Agência Reguladora dos Transportes, Agência Nacional dos Transportes. Foi vetado, não passou. Foi vetado, não passou. Não é? E o critério Agora é técnico? mesmo, recentemente, um indicado para o Conselho Nacional de Justiça também dois foram rejeitados pelo Senado. Né? Então, quer dizer, o Senado tem voz ativa. Quer Tem, dizer, não é só tem. homologação. Então, Não, né? não. E agora, então o Senado ele precisa necessariamente aprovar antes da nomeação as indicações Certo. do presidente da República. O presidente, no caso, o Indica. presidente indica e vai para a sabatina no Senado. Procurador-Geral da República. Ah, ótimo. Procurador-Geral da República passa pelo Senado. Não só a nomeação, como a eventual destituição do Procurador-Geral da República. Ele pode ser destituído por um voto do Senado. Né? Os ministros dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, TRT, todos os nacionais. O Tribunal Superior do Trabalho, todos eles têm que passar pelo Senado. Tribunal de Contas da União, passa pelo Senado. O que mais? Banco Central. Banco Central. É o presidente Não do só o Banco presidente, Central. como os diretores do Banco Olha Central. O CAD, que é o órgão que regula a concorrência. Certo. Não é? O CAD também. Todos passam pelo Senado. Tem que ser sabatinados e passam pelo Senado. E o critério é... Só concluindo. Agências reguladoras. Foram criadas, ainda no governo Fernando Henrique, uma série de agências que para serem órgãos do Estado, não de um partido ou Sim. Da instituição. Exatamente. A função da agência reguladora é velar pelo bom cumprimento dos contratos de concessão de serviço público, direitos do consumidor, saber se o contrato está sendo bem cumprido e tal. Então você tem a Agência Nacional de Transportes, de Telecomunicações, a Agência Nacional de Saúde. Evita abusos também. Da livre iniciativa, das Evita. Empresas e tal. Nem sempre, porque Sim, hoje em dia as coisas não estão funcionando muito bem, mas enfim. Mas essa O objetivo era esse. O objetivo era esse. Não é? O que você me perguntou, Valtinho? Então, referendando, quais são as pessoas que são referendadas. Isso. E eu quero aproveitar esse tema e quero que o senhor fale para nós daquela questão do voto aberto. Que o senhor foi contra o voto aberto. Nesses casos. Sim, sim. Nesses casos, porque eu acho o seguinte, imagine você, o Procurador-Geral da República é a única pessoa que pode propor ação penal contra um deputado federal ou um senador. Ou seja... Quer dizer, o procurador da comarca... Não pode. É o Procurador-Geral da República. Ele é que tem a titularidade da ação penal. Certo. Entendeu? Agora... Aí ele passa pelo Senado para ser votado. Para ser votado. 50 votaram sim, 20 não, o resto se absteve. Os que votaram não estão liquidados. Olha, pode ocorrer isso, mas pode ocorrer também a parcialidade. Quer dizer, nós temos que... As instituições, elas têm que ser feitas para proteger
digamos, o conjunto do sistema contra as fragilidades do ser humano. O senador fulano de tal tem um processo, mas eu voto no ciclano para ele segurar as broncas nas Na gavetas. expectativa Tá que vai certo, segurar correto. a bronca. Nem sempre. Mas, você entendeu? Entendi, Quer dizer, entendi. ministro do Supremo Tribunal Federal é quem julga o parlamentar Exatamente. no caso de um crime. Sim, não é? sim. Ora, você tendo, ele sabendo quem votou nele e quem votou contra, pode gerar uma expectativa, pelo menos, de parcialidade. Ou na pior das hipóteses, uma má vontade em alguns casos e Pode. boa vontade. Não estou falando em nada... Não que isso aconteça necessariamente. Sim, não é. Mas não... nós, como seres humanos, são falíveis. Sim, sim. Né? Essas coisas, as instituições têm que ser feitas para preservar isso. Questões da sociedade seria o voto Agência, aberto. agência reguladora. Né? A agência reguladora, ela tem que funcionar como órgão de Estado. Ela não pode ser do partido A, do partido B. Então, se na medida em que o voto seja aberto, você vai ter uma composição partidária, Sim. 2 partidos majoritários se formam e tal. Amanhã você tem um problema qualquer. Fica crédito. Fica um crédito. Fica um crédito. Hoje esse voto é fechado. É fechado. Eu acho que tem que manter fechado. Agora, acho que tem que ser aberto, por exemplo, cassação de parlamentar. Não é? Excelente. Nesse sentido, nós já aprovamos no Senado uma emenda constitucional abrindo o voto na cassação de parlamentar. Entendi. Por quê? Que é interesse público. É interesse público e mais, que quando eu digo que fulano de tal teve um comportamento que o torna indigno de pertencer a uma representação popular, porque quebrou o decoro, a respeitabilidade, né? Eu estou, ao me referir àquele caso, eu estou dizendo a opinião pública qual é o meu conceito de respeitabilidade. Claro. Entendeu? E justificando aos seus eleitores que querem ou não que o senhor tome a postura quer dizer, B ou C. Perfeito. Então, eu acho que essa coisa do voto secreto, o voto é aberto no Senado e na Câmara, as votações são abertas. São abertas nas comissões, é aberto o tempo todo. Não é? Aliás, você está andando no Senado, na Câmara, muito diferentemente de outros países que o povo não pode entrar. Você está entrando simplesmente puxando Todo pelo mundo paletó, olha. tira foto. Enfim, é uma coisa. Agora, em determinados casos, eu acho que é de interesse do funcionamento da democracia, né, Sim. que as coisas. Para preservar. Para preservar. Para preservar. Contra Garantir a os opinião, vícios né? e as fragilidades. Garante a opinião e garante a segurança da opinião, até fazendo só um parênteses, esse caso do desembargador que não quis julgar, mandar para a cadeia, enfim, os 175 acusados pelo Ministério Público, a justificativa dele foi o seguinte, que ele acha que um tema desse tamanho tem que ser votado por um colegiado. Né? É mais ou menos o sigilo que ele precisaria para poder exercer sua opinião. Exatamente. Senão ele vai estar liquidado. Tá morto. Está morto. O resto da vida com 175 pessoas que, por responsabilidade dele, foram parar na cadeia. Então, dá também uma garantia de segurança. Agora, eu pessoalmente, eu não tenho nenhum receio em expor a minha posição sobre Perfeito. qualquer tema. Eu não tenho dúvida eu disso. não tenho nenhum receio, essa coisa é impopular. Não, para mim, eu ajo conforme aquilo que eu considero certo. Agora, nem todos são assim. E a gente, quando fala no funcionamento de uma instituição, você tem que pensar que há pessoas que são mais frágeis, mais dependentes, não têm um temperamento de enfrentar o problema de frente. Que assim, estão lá eleitos. Sim. Então é para evitar esse tipo de coisa, né? Agora, senador, se você me permite, eu queria tratar um pouco sobre a questão da reforma política, porque muito se fala e pouco se faz, a não ser aquelas reformas pontuais, né? Mudar um pouco para essa eleição, mudar um pouco para outra eleição, mas uma reforma de representatividade não se faz, uma reforma no sistema eleitoral de verdade mais aprofundada não se pensa muito nela, né? Eu queria lhe perguntar, eu vinha para cá, peguei um táxi e perguntei para o taxista, olha, nós vamos entrevistar um senador hoje, eu queria que você me fizesse uma pergunta que você gostaria e tal. Poxa vida, posso ser bem sincero? E olha que normalmente o taxista é politizado. E é um formador de opinião, né? Ele falou assim, olha, a política eu estou tão chateado que eu não quero perguntar nada. Eu fiquei até assustado porque alguns anos atrás, cerca de 10 anos, quando você perguntava para o taxista, ele já queria saber, quem que é, o que é, eu quero saber e tudo mais e tal. Isso me assustou um pouco. Aí o Valtinho me falou a mesma coisa. Eu perguntei, como é que você perguntou? Como é que está o Haddad, a gestão? Eu entrei num táxi a semana passada e você pergunta, né? E aí? E o prefeito? Tá indo bem? Não sei. Nem sei. Então, normalmente o cara ou falava bem, se quem está ou politizado falava está mal. assim, quem já não quer saber mesmo, então complicou. E eu lhe pergunto, será que é possível uma reforma política para
se restabelecer a confiança no homem público e não se ficar achando assim, tanto faz quem está lá, quem é o deputado, quem é o senador, o prefeito, o governador, Porque faz diferença. porque faz diferença na vida das Principalmente pessoas, no campo né? moral. Bertolt Brecht é quem dizia, né? Então, eu lhe pergunto, uma reforma política tem que ser encarada sobre essa ótica de se voltar a dar o devido valor para a política, para que os nossos representantes tratem realmente a coisa pública como coisa pública e sejam respeitados por isso? Eu acho que essa é a pedra de toque de qualquer reforma política séria. O resto é perfumaria. E para isso, eu acho que há uma medida que, no meu entender, seria essencial, que é encontrar um mecanismo para que o representante possa estar mais próximo de quem ele representa, né? E aí, a técnica para isso é o voto distrital. Não tem outra. Distrital misto, Distrital distrital puro. distrital Divide puro. pelo número de cadeiras. O número de cadeiras. Veja, o caso aqui. O senhor é a favor, só fazer um parênteses, aquele número mínimo de deputados por Estado, Estado, mínimo e máximo, né? na sua opinião, permanece ou não? Que é o mínimo de 7, 8. Aquilo vai permanecer, não tem como mudar Mas isso. o senhor não acha que o Os militares voto... que criaram. Não, mas não é nem por questão de separatismo, longe de mim, sou um... Ó, se você fosse começar o Brasil novamente, Isso. o Brasil começa tudo de novo. Certo. Então a representação parlamentar na Câmara seria absolutamente proporcional aos estados, como é nos Estados Unidos. Sim, isso. Mas como você não vai passar no Brasil, começar o Brasil de novo, é Entendi. impossível. Entendi. Politicamente é impossível uma reforma dessa passar. Por quê? Porque uma reforma dessa tem que passar pela Câmara e pelo Senado. E, evidentemente, você tem um bloqueio. Já acabou. Tem, é isso. Porque então, não que, assim, adianta. Isso duro aí... um voto de um eleitor do Acre que tem Eu todo o sei. nosso carinho, o nosso respeito, precisa Claro. muitas vezes mais do que as pessoas Isso de São gera Paulo. uma distorção Tá certo. evidente. Vale 100 Evidente. votos, e o nosso vale 1. Mas eu sou muito realista em relação. Isso aqui é absolutamente impossível passar. A Não tem população como. do Acre é a população de Sorocaba. Eu sei. Tá certo? Sem nenhum demérito, absolutamente, não sem nenhum separatismo. Mas lá tem 8 deputados, de Sorocaba tem meio. Não, você tem pega um. o seguinte. Tá certo? Você pega Brasília, Goiás e Tocantins. Certo. Né? São 3, um é Distrito Federal e são 2 estados Dois diferentes. estados da Mas federação. Jogam politicamente, junto. culturalmente, É economicamente, muito próximo. você tem uma proximidade imensa. Até geograficamente, né? Até geograficamente um é uma dentro do continuidade. outro, é verdade. Bom, e cada um elege 3 senadores. Entendi. Então, desses 3, você São tem 9. 9 senadores. Entendi. Praticamente de um pedaço só Então, do país. Você tem mais de é. 10% do Senado em 3 Sabe como é que chama chama eles lá no Senado, né? É o bloquinho. É o Os bloquinho, 9, ó. é sempre os 9. Agora, é impossível mudar isso. Entendi. Impossível. Até por interesse Porque de legislação em tem causa que passar, própria. tem que passar pela Câmara e pelo Senado. Evidentemente, eles não vão, ninguém vai abrir. O que se conseguiu, no máximo, foi aumentar a representação de São Paulo de 60 para 70. Isso há Exatamente. 10 anos atrás. Mas não foi em detrimento dos outros estados. Foram Não, vagas a mais. aumentando De o 503 para número, 513. o número de deputados. Né? Entendi. Então, foi isso. Agora, o Fernando Mauro falou do... Agora, do- então eu sou voto distrital. Você pega a capital de São Paulo, por exemplo. Né? 7 milhões de eleitores. 7 milhões de eleitores, 55 vereadores. Certo. Quer dizer, um vereador para se eleger em São Paulo, vou dizer uma coisa para você, tu gasta 2, 3 milhões de reais. Alguns gastam muito mais. É uma Eu eleição- estou falando algumas despesas declaradas por candidatos. Entendeu? Por quê? Porque o sujeito tem que arrumar voto. Aqui nas Perdizes, ele tem que arrumar voto em Guaianazes, ele tem que arrumar voto em Santo Tudo. Amaro, ele tem Tudo. que ir na Lapa. Grupos, comitês, equipes, Equipe, material. as tais lideranças, tem que contratar liderança, porque ele não tem como falar com esses eleitores, ele tem que contratar gente, cabos eleitorais, que arrumam 20, 30 votos e cobram não sei quanto. É uma loucura. De tal forma que no final você não sabe quem é o vereador do bairro. Sim, Eu moro no bairro aqui, eu não sei quem é meu vereador. sim, com certeza. Não sei. Entendeu? Assim é a Aí maioria. fica mais fácil da pessoa lembrar em quem ela Você votou, tem alguns né? vereadores que têm uma identificação local. Sim, Alguns têm, Sim. né? Que são vereadores do bairro, mas a maioria não tem. Então eu propus que nas cidades onde houvesse mais de 200 mil eleitores, ou seja, cidades de 200 mil eleitores ou mais, onde há segundo turno, você Sim. dividisse a cidade em distritos correspondente ao número de cadeiras na Câmara. São Paulo teria 55 distritos. entendi.
Então você Cada distrito elegeria um. você elegeria um vereador num universo de 150 mil E votos. pode sair um candidato de cada partido. Um candidato de cada Você pode ter partido. 33 candidatos a E vereador. se elege em o cada mais distrito. votado. E muito mais barato falar com É mais 150 barato. mil eleitores. eleitores. Não, e partidos. mais, isso fortalece a vida partidária, você tem que, os diretórios regionais têm que funcionar efetivamente. Porque... Entendi. Agora, Sai um essa pouco do minha protocolar proposta e passa pro físico. foi derrubada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu pensei, vou começar por aqui, pelos vereadores, porque não afeta a vida dos parlamentares. Sim. Começa no vereador, né, para a gente introduzir a cultura do Porque distrito. tá impossível, né? Uma eleição. Caiu na Comissão de Constituição Nossa. e Justiça, na comissão, nem foi para o plenário. Eu recorri agora para ir para o plenário para manter essa discussão aberta. E essa eu acho reforma que isso é um que- desejo da população. eu acho que isso viu, é o mais senador? importante. E o resto, sinceramente, é perfumaria. O Guilherme Campos, o deputado Guilherme Campos, do PSD, fez uma proposta, até nós debatemos aqui o mês passado, sobre a questão do quociente eleitoral, em que, conforme tivesse a somatória de legendas, elegeriam os candidatos do partido, e quando acabasse, então, por exemplo, o PSDB, que é o partido do senhor, fez 3 milhões de votos para deputado federal, cada deputado federal são 300 mil votos, mais ou menos Sim. o quociente, e fez 10. Elegeram 10 deputados. O 11º deputado seria o mais votado de qualquer outro partido. Então, assim, é uma proposta muito interessante. Você não acaba com o efeito tiririca. Sim, mas introduz um componente Mas, majoritário. por exemplo, né, quantas pessoas, pela sua história, o senhor já viu que teve 100 mil votos e perdeu, e o fulaninho teve 70 mil votos e ganhou? Não é verdade. Você não tira o de 70 mil votos porque ele está no quociente. Mas como aquela sobra, que É interessante. que é super mal elaborada, e desculpa, eu tenho muita dúvida, sobra da Cálculo da cadeira, sobra. muito estranho. Isso é sempre É, muito porque você não estranho. pode cortar um sujeito pelo meio. Exato, assim, não. Então, sobrou tanto. Isso. Corta ó, porque a cabeça, isso, a perna. metade de um parlamentar é do PMDB, metade é do PT. Você não consegue criar. Então, seriam. Cumpriu a cota de quociente eleitoral. Ideologicamente dá, né? Metade do PMDB, metade do PT. Sim, né? ideologicamente não dá fisicamente, né? Então, a proposta, essa é uma proposta interessante, importante. porque você introduz um elemento Isso. majoritário na eleição Então, por proporcional. exemplo, a Luciana Genro, independente de questão partidária, é uma questão técnica. A Luciana Genro é uma excelente deputada, foi considerada uma das melhores deputadas, teve quase 200 mil votos e não se elegeu. Exatamente. Enquanto que um colega seu no Rio Grande do Sul teve 70 mil, 60 mil Foi, se elegeu. é. Então, você corrige essa injustiça. Mas o Zé Rubens queria Mas fazer uma pergunta. Claro. eu disse que mas tem na reforma política tem uma proposta que eu considero que tem condição de vingar e que seria positiva. Eu vejo que há condições políticas de vingar, que é você introduzir para que uma exigência de um mínimo de representação de votos espalhados no país para que um partido possa ter representação parlamentar, acesso ao fundo partidário. A cláusula de barreira está dos 5% que quase passou uma época, chegou até a valer, mas Foi depois derrubada no Supremo. exatamente. Supremo porque o Supremo considerou que era excessiva a exigência. Eu estou trabalhando agora para modificar isto, para ter uma proposta que seja aceita pelo Supremo, mas que ponha um freio a essa comercialização de partidos, que está virando um absurdo. Exatamente. Um absurdo. É verdade. Outro dia eu fui participar de uma votação na Câmara, e era uma votação de um veto, e o presidente da Câmara chamava os líderes dos partidos para se pronunciar como é que as bancadas votavam. Aquilo não acabava Não nunca. acabava infinito. 30 sujeitos ali foram partido tal que você nunca ouviu falar. É ele mais 3, né? E que É tem difícil, acesso ao fundo partidário, Não, que é tudo. grana. TV, fundo partidário, que é grana liderança, bancada, cargo e tal. Agora, senador, Isso esse- pode passar, eu acho. E seria bom, salutar. o sistema atual, antigo, né, causa uma perda de interesse do eleitor na política. E o eleitor começou a se interessar pelas causas, né? São causas sociais que mobilizam hoje a opinião pública, o eleitor, tudo Não mais. só no Brasil, no mundo inteiro. inteiro, No né? mundo inteiro. E aí, a pergunta aqui picante, né, com relação à maioridade penal. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que que o clamor popular influencia negativamente ou positivamente as discussões no Senado, na Câmara? Quer dizer, Influencia. O fato de jovens acima de 16 anos cometerem, e às vezes mesmo abaixo, cometerem crimes de uma extrema crueldade, que mostra, e pessoas que representam efetivamente pelo seu comportamento, pelo seu histórico, representam efetivamente um perigo, são verdadeiras bombas ambulantes, isso cria um problema. Isso é uma questão que a opinião pública ressente,
e que precisa ser solucionada. Né? Eu tenho uma proposta que está tramitando no Congresso, no Senado, já tem um parecer favorável na Comissão de Justiça, mas encontra muita resistência em alguns setores. A OAB, por exemplo, é muito resistente. Né? Qual é a minha proposta? Eu mantenho a regra dos 18 anos como regra geral. Como regra geral. Tá. Mas a minha proposta permite que, em determinadas circunstâncias, o juiz que está apurando um ato infracional, que é o crime cometido pelo menor, o juiz, a requerimento do promotor da infância e da adolescência, possa instaurar o que eu chamaria um incidente, que é um incidente processual, que é uma preliminar, para saber se aquele garoto, aquela pessoa, tem condições, em primeiro lugar, de discernimento e de se orientar segundo o seu discernimento. Segundo, vai ver os antecedentes, o que ele já fez antes. Terceiro, a natureza do ato que cometeu, com violência, seria uma exceção. Crime hediondo. Nesses casos, né, depois de passado por uma análise de uma junta de especialistas, o juiz pode aplicar a lei penal e aí a pena privativa de liberdade seria cumprida no estabelecimento especial à parte. Não seria FEBEM, negócio nem de Fundação Casa, vai para o estabelecimento especial para ele. Então seria uma exceção. Continua 18 anos, mas pode do crime hediondo, pode ser considerado emancipado por força. Uma emancipação ao contrário, aí, sei lá. Não, é emancipação. Veja, hoje, você pega a legislação brasileira, primeiro você tem a faculdade de voto a partir dos 16 anos. Sim. Né? Depois, para muitos atos da vida civil, se considera a pessoa acima de 16 anos capaz. Uma pessoa acima de 16 anos pode fazer testamento. Pode. O testamento é válido. Pode. Não é? Acima de 16 anos, alguém pode testemunhar em juízo. E seu testemunho é válido, contribui para a formação da convicção. Ou seja, do juiz. pode escolher os seus representantes. Se você tiver economia própria, né, e muitos jovens hoje conseguem se virando. Internet. Sim. Eles têm acima de 16 anos, ele está emancipado. Está emancipado. E emancipado, ele pode se casar, inclusive. Conta bancária, casar. E pode se casar. E se não pagar a pensão, se se divorciar não pagar, pode ser preso. Você entendeu? Quer dizer, você perdeu uma grande chance, você não sabia. Então, o Fernando não sabia então, disso. Acima de 16 anos, na vida civil, além da vida política, no caso do voto, a pessoa em determinadas circunstâncias, em grave, testamento, depoimento em um juízo, casamento, ele pode. Pode até matar, né? Ou seja, ele pode ser preso aí por pode ser pensão, preso. pode ser preso, Pode ser por preso. um homicídio. Essa proposta é uma proposta razoável, equilibrada, né? Tem já um parecer favorável na Comissão de Justiça, fizemos já várias audiências públicas e tal, e agora tem que votar, porque é uma solução, é uma questão que tem que ser resolvida. Exatamente. É um fato real da sociedade. Senador, eu quero agradecer demais a presença do senhor aqui com a gente. Já se passaram 30 acabou? minutos, mas tinha um monte de pauta aí, ó. Eu quero sugerir aqui, dois ou três para a gente temas. fazer um pequeno intervalo e fazer um segundo bloco com o senador, Precisa ver a agenda continuando do senador, com os temas. não é a nossa Se o questão. senhor puder continuar com a Posso? gente, pode. Então, eu vou fazer um pequeno intervalo, você fica com a programação local, e aí, na sequência, teremos a segunda parte dessa entrevista com o senador Aloysio Nunes. Pode falar um abração a todos, tchau, tchau, que eu deixo. Um abração a todos, tchau, tchau.